Olá pessoal, sou o Sérgio Merlin, bem-vindos à minha torre. E hoje mais um diário de campanha do Age of Ashes com o grupo dos Anges. Antes de começar propriamente dito, eu vou eu vou fazer uma outra coisa, que é a seguinte: com essa sessão a gente chegou a mais ou menos, lógico, tem um pequeno erro aí no meu cálculo, a 1800 minutos jogados, ou seja, 30 horas jogadas. Eu cheguei a 30 horas jogadas, somando os agora 4 grupos nos quais eu estou jogando. Até agora a gente gastou R$ 730 em livros, o que dá R$ 24,50 por hora, ou 40 centavos por minuto. Então dá para dizer que está sendo bastante produtivo, fora todo o resto de conteúdo que eu tenho feito, né? Então os preços do Pathfinder nesse sentido eu não tenho achado ruins, uma vez que eu estou jogando bastante. Então agora, seguindo com a revisão do que aconteceu desde o nosso último resumo, eu juntei várias sessões, porque a gente ficou muitas sessões sem jogar e tal, e eu preferi terminar pelo menos uma ala inteira desse mapa antes da gente jogar, e acabou que eles acabaram terminando o mapa inteiro, ou o capítulo todo. Então, na última sessão, eles fizeram a viagem. Eles tinham terminado essa ala norte, e eles vieram aqui por trás para identificar ao sul. Dá para ver que os jogadores aqui não está com o mapa deles à vista, mas eles tinham visto o mapa inteiro. E quando eles desceram aqui, eles primeiro. Na verdade, essa parte eu acho que eu cheguei a falar, né? Mas eu vou falar de toda forma rapidinho. Eles checaram, primeiro de tudo, esse auditório, onde eles encontraram algumas insígnias dos cavaleiros infernais caídas no chão, e eles ouviram nesse portão daqui algum barulho no pátio. Mas o portão estava trancado, a fechadura estava além das capacidades deles, eles decidiram continuar explorando o local. Então eles vieram para esse refeitório, que estava essencialmente vazio. Eles desceram para a cozinha. Na cozinha eles encontraram vários enxames de aranhas, os quais eles derrotaram sem muita dificuldade. Entraram nessa área de treinamento, com vários bonecos de pano quebrados, e não se interessaram muito. E aqui eles encontraram uma porta secreta, que dava para essa área de provisões com livros e coisas do gênero. Eles encontraram uma arma de prata aqui e encontraram esse corredor. E nesse momento a Tíris começou a passar mal, porque ela tinha sido mordida por ratos lá atrás, e eles decidiram descansar. A doença da Tíris piorou e eles ficaram no dilema de o que eles deveriam fazer, porque eles sabiam que a Tíris podia acabar morrendo. Depois de acordar, eles decidiram que eles iam explorar mais esse dia, e mesmo que eles não completassem a missão deles, pelo menos parte do grupo iria embora para que a Tíris pudesse ser tratada da doença dela. Então eles saíram, entraram nessa sala com pentagrama. Aqui dentro eles encontraram um cara com uma armadura pesada enfrentando um imp. Ele matou esse imp e imediatamente mais dois surgiram. Ele pediu ajuda deles e eles derrotaram os imps. Mais dois não, mais três. E aí depois ele se apresentou como Alak. Ele é um aspirante a cavaleiro infernal. Os pais deles eram cavaleiros infernais e estiveram estacionados nessa fortaleza. Ele veio para esse lugar para férias. O nome dele inteiro é Alak Tagram. E eles reconheceram o nome do Alak, e ele estava num diário que
que eles tinham encontrado na parte norte. Num diário não, num livro de referência sobre técnicas dos Cavaleiros Infernais. Então, eles entregaram o livro para ele ficou muito agradecido por isso, e depois de conversar mais um pouco, eles decidiram explorar o local juntos. Eles vieram para essa despensa, nessa despensa eles encontraram um pouco de comida e uma adaga, e aí eles decidiram dar a volta nessa sala grande, onde estava uma bugbear entrecheirada. Ela emboscou e atacou eles, causou bastante dano, mas eles conseguiram matá-la. E nas coisas dela, eles encontraram uma chave, e nessas salas aqui ao sul, eles encontraram uma presa de lobo mágica, uma poção de cura, uma bomba alquímica elétrica e um outro item alquímico que eles não souberam identificar o que era. Mas, em posse da chave, eles foram tentar abrir o portão, a chave funcionava, e uma vez no pátio, eles foram atacados por uma criatura que parece uma espécie de misto de crocodilo e dragão. Foi um combate bem mais fácil do que a gente esperava, porque no primeiro turno o crocodilo mordeu o Alak, deixou ele com 1 ponto de vida. Só que todos eles começaram a atacar o crocodilo e a Tiris usou um Hydraulic Push, que foi um acerto crítico, o que por si só quase derrotou a criatura, que era para ser um encontro mais ou menos difícil. E eles acabaram conseguindo derrotá-lo em 2 ou 3 turnos. E eles então viram que essa parede do pátio havia desabado, que ela estava subterrando continuação de escada para baixo, mas que tinha um batente dessa área aqui do andar superior. Eles queriam investigar, eles conseguiram subir com um pouquinho de dificuldade, mas assim que eles subiram, eles fizeram um pouco de barulho. Então eles ouviram uma voz mandando que eles não se afastassem, senão eles matariam ela. E aí, meio sem saber o que fazer, o Bungo, que é o ladino do grupo, se esgueirou para frente de maneira bem sucedida. Na verdade, neste mapa aqui, que é um mapa só do batente. O Bungo se esgueirou por aqui de maneira bem sucedida e viu que aqui embaixo, onde tinha esse círculo, tinha um grupo de goblins cansado e amedrontado, e do outro lado tinha um Halfling segurando uma goblin pela orelha e com uma adaga no pescoço dela. Enquanto isso, Mortimer escalou esse pedaço da escada para o parapeito. Eles tentaram. O Halfling estava toda hora pedindo pela entrada para o subterrâneo. Os aventureiros não faziam a menor ideia dessa entrada, onde ela fica, se ela existe. Mas a Tiris começou a tentar levá-lo na conversa e convencê-lo de que ele sabia onde era a entrada. E tá vendo tudo bem, até que a Aren tentou ajudar. E aí ela disse que a entrada era para criaturas pequenas, mas como a fortaleza tinha sido criada por humanos, o Halfling sabia que ela estava mentindo. Só que nesse momento o Mortimer terminou de escalar o muro, o que atraiu a atenção do Halfling, e a Goblin que ele estava segurando conseguiu se soltar e fugir, e eles entraram em combate com o Halfling. Foi um combate bem duro. No primeiro turno de combate, o Halfling derrubou tanto o Bungo quanto o Alak, que tinham sido os primeiros a se aproximar dele. E nos rounds seguintes, ele essencialmente todo round derrubou alguém. Ele derrubou o Alak, ele derrubou o Bungo, ele derrubou o Murmur. Só que como eram muitos personagens contra ele, ele tomou muito dano muito rápido. E o Mortimer primeiro ativou a runa Striking que ele tinha no arco dele. E só acertou um ataque, mas deu bastante dano. E aí no turno seguinte, ele deu um crítico. Esse crítico não só deu muito dano, acho que deu quase 30 pontos de dano, como na rolagem da tabela das cartas de crítico, caiu que ele ficou sangrando. Só que o grupo tinha que salvá-lo. Não salvá-lo, eles tinham que levá-lo vivo. Então, apesar do combate difícil, eles eventualmente conseguiram derrubar o Halfling,
que eles sabiam, tinham certeza que era o Calmont, que era o Halfling de quem eles vieram atrás aqui. Só que ele caiu com uma flecha no pulmão e se afogando no próprio sangue lentamente. Então todos os que tinham alguma capacidade de medicinal foram para cima dele para tentar tratar a ferida. Mas as rolagens de medicina deles estavam horríveis. E aí eles estavam alternando entre tentar parar o sangramento e mantê-lo com pontos de vida para ele não cair, mas toda a poção que eles não tinham mais magia de cura, porque eles tinham gasto todos os recursos na luta passada e nessa. E toda vez que eles davam uma poção de cura pro Calmont, eles curavam em ponto de vida. Aconteceu algumas vezes e eles conseguiram uma vez passar no teste de medicina para estancar o sangramento, o que permitia que o Calmont fizesse uma rolagem flat para tentar parar de sangrar, mas ele falhou. Então ele continuou sangrando e o combate deve ter durado 10 segundos. Eles tentando salvá-lo deve ter demorado mais 15, 20 segundos, mas eventualmente ele, em jogo, né? Eventualmente ele não aguentou e se afogou no próprio sangue. E aí o grupo agora tem que decidir o que eles vão fazer. Pelo menos eles encontraram os Mumble Rushers, que são esses goblins, com certeza. E o que eles vão fazer com o Tel Calmont, não sabemos. Eles foram contratados para trazê-lo vivo. Ele claramente não está vivo. Mas pelo menos eles o encontraram. A parte boa é que eles passaram de nível. E ao passar de nível, eles pegaram algumas escolhas interessantes. Dois deles pegaram talentos de dedicação. Foram o Mortimer, que pegou o talento de Sniping Duel, que permite que ele e um colega se ajudem enquanto ele estiver atacando. A única coisa é que esse talento é escrito de uma maneira meio estranha. Claramente a intenção é que fosse apenas para ataques à distância. Mas do jeito que o talento é escrito, é qualquer tipo de ataque com armas. Então ele escolheu o Mortimer como o parceiro de sniping dele, de maneira que o Mortimer não atrapalha mais ele, não dá mais cobertura para os inimigos enquanto ele estiver no caminho dos inimigos. E se um deles acertar um inimigo, o outro recebe mais um para acertar. Então é um talento bem interessante. Quero ver como que vai progredir essa árvore. A Aren escolheu o talento de dedicação de mago. Então ela pegou a Subclasse em mago. A família da personagem dela tem uma história com magos. E tanto o Bungo quanto o Momor pegaram Battle Medicine como talento, porque eles em alguns momentos sentiram falta da cura deles, em especial quando eles estavam tentando salvar o Calmont agora. E a Tiris a Tiris pegou também um talento medicinal, que é o talento que permite que ela use as ações de medicina com natureza. Acho que é Natural Healer que chama. E Patrick pegou o Lie to Me, que permite que ele note mentiras com decepção. Ele sabe mentir, tá tão acostumado a mentir que ele consegue encontrar outros mentirosos. Talento de classe. Os talentos de classe não foram tão instantes. No caso do Patrick, ele pegou o Read Spell para aumentar o alcance das magias dele. A Tiris pegou o que mesmo? Cantrip Expansion, pegou mais cantrips medicinais também, eles ficaram meio. Parece que eles ficaram meio traumatizados com não conseguir salvar o alvo deles. O Patrick pegou Read Spell e Lie to Me. O Momor pegou Lunge para ter uma opção de ataque um pouco mais à distância se ele precisar.
em Battle Medicine. O Bungo pegou Nimble Dodge, porque ele já caiu em essencialmente 2 combates seguidos também. Ele quer ter um pouquinho mais de opções defensivas. E eles terminaram esse capítulo da aventura, quer dizer, mais ou menos, ainda precisam voltar para a cidade, se reportar, falar com os Mumble Brashers, etc. Mas partes práticas eles terminaram o capítulo. A Tiris ainda não se curou da doença que ela contraiu dos ratos. E vamos ver o que acontece mais pra frente. Tá interessante e bastante divertido esse grupo, como sempre é jogar com eles. Então, até mais, pessoal. Obrigado